Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula. Tia Cris não quer saber de aluno com preguicinha de assistir a videoaula. Quero todo mundo empolgado, entusiasmado, prestando atenção e aprendendo, tá certo? A videoaula nesse momento é o recurso que temos para nos aproximarmos um pouco, tá certo? E nós estamos aqui conectadinhos também, ó, telinha e coração. Vamos levar a nossa aula de hoje, a disciplina é História, e vamos falar do campo e a cidade, diferenças e conexões. Vocês gostam do campo ou vocês gostam da cidade? Vocês gostam dos dois? Qual é a sua preferência? Eles são iguais? Não. O próprio título do texto diz diferenças e conexões. Ao mesmo tempo que são diferentes, também têm suas ligações. Vamos trabalhar? Então, peguem o seu livrinho de história, abram no página 61 e vamos juntos conhecer esse novo assunto. Vamos lá? Prestando atenção, tá? Fazendo suas anotações, porque depois será proposto a resolução da atividade do livro. E você tem que estar bem atento para responder tudo certinho, tá certo? E em aulas futuras nós faremos a correção. Então vamos lá, página 61. Bem, aqui nesse primeiro slide nós temos duas imagens, né? A primeira imagem mostra a imagem de um espaço urbano, a cidade. Percebam que nessa imagem nós observamos prédios próximos uns dos outros, avenida asfaltada, poucas árvores e é uma imagem típica realmente de um espaço urbano, a cidade. Na segunda imagem, ela retrata um espaço rural, o campo. Percebam que há pequena quantidade de casas. No caso aqui, só uma casa, né? Claro que não é via de regra. Existem casas no campo mais próximas, mas não tão próximas como na cidade, que são construções coladinhas. No campo, pode até ter alguma proximidade, mas não tão próximas como a cidade. Então, lá há um menor número de casas, existem mais árvores, existem plantações, existem estrada de terra, né? Existe cerca, existe o que mais? Poços, existe muita vegetação nativa. E essa imagem está retratando, está representando este espaço rural que é o campo. Neles são praticadas diferentes atividades. Algumas só podem ser mantidas no campo e outras somente na cidade. Por exemplo, na cidade nós temos atividades como comércio, indústria, prestação de serviços na área de saúde, educação, lazer, cultura. São atividades próprias da cidade, tá certo? No campo, nós observamos, por exemplo, a criação de animais, que é a pecuária. Nós observamos a plantação, que é a agricultura, é o cultivo da terra. Então, são atividades típicas próprias do campo, só podem ser realizadas no campo. Vocês já observaram na cidade, nos centros da cidade, nos bairros, as pessoas fazendo grandes plantações de cereais, como feijão, milho? Não. É no campo que se faz esse trabalho. A criação de animais, né? E entre outras atividades que são típicas do campo, tá bem? Aí nós temos uma informação aqui interessante. Apesar disso, né, de cada uma ter atividades específicas, a cidade e o campo dependem um do outro.
Como assim? A cidade consome os serviços e produtos do campo, ao mesmo tempo que o campo consome os bens que a cidade pode produzir. Como assim a cidade consome os serviços e produtos do campo? Como assim o campo consome os produtos que são produzidos na cidade? Percebam, o homem do campo, ele planta, por exemplo, algodão. Esse algodão é plantado, é colhido e é levado para a cidade. Quem faz isso? O homem do campo. Na cidade, o homem da cidade, ele recebe essa matéria-prima, leva para a indústria e na indústria ele vai transformar o algodão, tá certo? Em fibra, essa fibra em tecido e posteriormente será confeccionado roupas. O homem do campo vai comprar essas roupas que o homem da cidade fabricou. O homem da cidade fabricou essas roupas com a matéria-prima vinda do campo. Perceberam aí a conexão? Lá no início, foi o homem do campo que plantou, colheu o algodão e levou para a cidade. O homem da cidade levou para a indústria, né? Lá transformou esta matéria-prima em outra matéria-prima, que é o tecido, e confeccionou roupas. E tanto o homem da cidade como o homem do campo vai comprar a roupa. Então, isso é uma conexão, é uma ligação. Outro exemplo que nós poderíamos dar é o trigo. O homem do campo, ele planta o trigo, colhe e leva para a indústria, né? Lá na cidade. Na indústria, o homem da cidade vai transformar o trigo, que é a matéria-prima, em farinha de trigo. Com essa farinha de trigo, ele vai produzir pães, bolos, biscoitos, e o homem do campo vai comprar esse pão, o biscoito, o bolo, assim como o homem da cidade também vai comprar esse produto. Então, estabelece aí uma relação de dependência, campo e cidade, tá certo? Então, embora tenham atividades diferentes, eles têm conexões por conta destes serviços. Vocês entenderam? Ficou claro? Então, vamos lá, prosseguindo. Na cidade, temos a concentração de muitas casas, prédios, sejam prédios comerciais ou residenciais. Há uma concentração de estradas, trânsito, indústria, comércio e atividade política. É bem típico da cidade todas essas atividades, né? Nós podemos observar muitas casas bem próximas, coladinhas umas das outras na cidade. Podemos observar prédios, sejam eles comerciais ou residenciais, aqueles prédios de apartamentos, né, que as pessoas moram. Também existem estradas asfaltadas, avenidas e ruas ou asfaltadas ou pavimentadas, que é aquela rua com calçamento, a gente chama de calçamento. O trânsito é intenso, a indústria acontece, né? Picos, por exemplo, não tem número de indústrias, mas tem algumas fábricas, né, de doces, de desinfetantes, de detergentes, né? Então, também percebe-se esse serviço, não como uma grande indústria, mas uma pequena fábrica, né? Existe comércio, picos, a sua principal atividade econômica é o comércio. E também a atividade política, é na cidade onde fica o prefeito, ficam os vereadores e também os secretários que ajudam o prefeito a administrar a cidade. Então, a atividade política acontece na cidade. As atividades do campo são voltadas para a produção agrícola, tá? Nós citamos o exemplo aí
do algodão e do trigo. São exemplos de produções agrícolas. O homem do campo produz e leva para a cidade. Ou seja, produtos como verduras, né, leite, carne, dentre outros. Então, aquele leite que nós consumimos em caixinha ou em pó, ele vem do campo. O homem do campo tira o leite, esse leite é levado para a cidade, né, para a indústria, e a indústria vai transformar aquele leite lá da vaquinha do campo em leite em pó ou em leite de caixinha. A mesma coisa acontece com a carne, nós podemos comprar carne nos frigoríficos e nos supermercados. Aquela carne vem do campo, o homem cria o boi, a vaca, e esses animais vão fornecer a carne. Ela é levada para a indústria e lá vai ser transformada. Além dessa carne, da carne, também produtos derivados da carne, como por exemplo, a linguiça que vem do porco, né? O presunto, o salame, o frango que vem do campo, não é verdade? Além de frutas e verduras que também são produzidas no campo. Então, olhe o tamanho da relação campo e cidade. Olha o tamanho da conexão campo e cidade. A influência do homem se faz notável nos centros urbanos. Frequentemente nos deparamos com muitos carros, né? Trânsito, gente correndo apressada para o trabalho ou voltando do trabalho para casa. Também nos deparamos com prédios altos, com barulho e poluição. Tudo frenético. O que é frenético, tia Cris? Muito louco, muito agitado, né? Então, o homem se faz bastante notório, notável nos centros urbanos. Há uma grande agitação. Claro que no momento, por conta do distanciamento social, por conta da pandemia, isso não está sendo observado, né, com grande notoriedade. Mas, quando a vida era normal, né, quando a vida estava no seu estado normal, corriqueiro, nós víamos um grande fluxo de pessoas no centro da cidade. Pessoas que iam para resolver problemas em bancos, né, que iam para farmácias, que iam aos supermercados, que iam para clínicas, hospitais, restaurantes. Então, existia uma grande influência do homem, né, nesses centros urbanos. Mas, no momento, isso não é observado, né, com tamanha notoriedade. Estamos falando de quando a nossa vida era normal, tá certo, gente? E aí, nós víamos gente correndo apressada, tanto para ir para o trabalho, como para voltar do trabalho. Por isso que ele usou a expressão tudo frenético, né? Muito louco, muito agitado. Era uma correria, a gente não tinha tempo para nada, não é verdade? Em meio a tudo isso, gente, olha aqui a consequência: barulho e poluição, coisas que no campo nós não temos. Não temos. Lá é muito tranquilo, né? Nem temos o barulho e nem a poluição, não é verdade? Vamos lá, prosseguindo. Enquanto isso, na vida no campo, o ritmo é menos apressado e tranquilo. As pessoas que moram no campo, elas não vivem nessa correria de um lado para o outro, como nós vivemos. Mas isso também não quer dizer que o homem do campo não trabalhe, de forma alguma. O homem do campo, ele tem também muitas obrigações. Agora, a sua rotina de vida é diferente. Por exemplo, no campo, as pessoas dormem cedo, né? Muito cedo, e acordam ainda muito cedo, que nós chamamos de madrugada. Geralmente, o homem do campo, ele acorda entre 4 e 5 horas da manhã, tá? Ele vai cuidar dos animais, depois ele vai cuidar das plantações e ele se ocupa o dia todo dos seus afazeres, tanto agrícolas como também pecuários. Não quer dizer que sua vida é sossegada, que ele não trabalha, não é isso. Não tem a agitação do corre-corre de
casa para o comércio, de casa para a indústria. É isso que ele está falando. Mas o homem do campo também tem grande trabalho, tá? Na sua rotina. Ele desempenha também muitas atividades durante o dia. Agora, aquele barulho da cidade, de buzina de carro, né, de ronco do motor, isso não, isso é mais tranquilo. E automaticamente, como não tem trânsito, também não vai ter tanta poluição. Até porque lá existe uma grande quantidade de árvores, não é verdade? De plantações, o que torna o ar mais leve, mais puro. Então vamos lá, prosseguindo. Apesar de a presença do homem ainda se mostrar mais presente por meio das ruas, casas e fazendas, o cenário é mais natural. O clima é mais ameno e não existe a necessidade do corre-corre da cidade. As pessoas do campo, elas têm aqueles horários de trabalho, mas também elas têm o seu horário de descanso, de conversar, de se visitar, né? Principalmente o período da tarde, elas gostam de visitar umas às outras, de conversar, como eles chamam, a boquinha da noite, que é o entardecer, mas eles dormem também cedo, né? Claro que essa rotina não é exatamente igual em todos os espaços rurais. Existem aqueles onde a tecnologia já chegou e é mais presente, que aí o homem vai dormir mais tarde, porque ele já tem televisão, uns desfrutam até de internet e podem ficar até mais tarde, né? Desfrutando dessas tecnologias. Mas nós estamos falando daquele campo mais tradicional. Observem aí as imagens. Nós temos aqui, ó, uma imagem de campo. Percebam que as casas são afastadas umas das outras. A natureza é bem presente. Olha que lindo. Nada de poluição. A vida é mais tranquila. As pessoas se encontram, conversam. Veja que as crianças brincam, né? Então, é uma rotina bem diferente, bem agradável. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia sugerir a vocês que assistissem. Aliás, eu ia levar para vocês esse vídeo, mas como não é possível, eu deixo aqui a dica que vocês assistam a um vídeo da Turma da Mônica, que retrata a vida no campo. O título do vídeo é assim: Na roça, tudo é diferente. Vai mostrar como é a vida da roça do personagem Chico Bento. Ele recebe a visita do seu primo, que é da cidade, tá? E o primo dele, que é da cidade, vai descobrir coisas fantásticas da roça. Então, tia Cris gosta muito de apresentar esse vídeo aos alunos da tia, quando nós falamos nesse assunto. Mas eu deixo a dica, você pode ir no YouTube, procurar esse vídeo da Turma da Mônica e assistir. Lá vai mostrar essas diferenças e as conexões do campo e da cidade. E depois vocês me dizem se vocês gostaram do vídeo, o que é que vocês acharam, tá bom? Podem comentar com a tia Cris, tá? Olha aqui outra imagem, tá? Do campo, pessoas simples, de vida pacata. Olha aqui, atividades como essa, de descanso, de lazer, debaixo da árvore. Vidão! Quem não gosta de ir para o campo e desfrutar, assim, dessa paz, dessa tranquilidade? É assim a vida no campo, né? Verdade? Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui ainda? Antigamente, a vida no campo era completamente alheia ao que acontecia na cidade. O que é isso, tia? Alheia ao que acontecia na cidade. As pessoas do campo, elas não tinham muita informação sobre o que acontecia na cidade. Por quê, meus amores? Porque faltava a televisão e faltava uma ferramenta que hoje está bem mais presente na vida das pessoas da cidade e está chegando aos poucos no campo, que é a internet. Antes, o homem só tinha o rádio, tá? Ele sabia das notícias da cidade pelo rádio. Depois foi chegando a televisão e agora está chegando a internet. Com a internet, ele pode usar o quê? As redes sociais.
E aí sim, ele fica bem conectado, sabendo de tudo que acontece na cidade. Mas antigamente, isso não era assim, desta forma, né? A vida no campo era completamente alheia ao que acontecia na cidade. As pessoas do campo não tomavam conhecimento do que se passava na cidade, ou pelo menos tinham pouquíssima informação. Bom, a cidade tinha seu ritmo acelerado de sempre, cheio de comércio, política e pessoas indo e vindo, enquanto a vida no campo girava apenas em torno das atividades agrícolas e baseavam suas vidas em torno do ciclo das colheitas, certo? Plantavam, colhiam, levavam para o campo. Depois vinha outra produção. Plantavam, colhiam, levavam para a cidade, tá certo? As pessoas do campo viviam, baseavam-se nesse ciclo de colheitas, tá? Plantavam, colhiam, levavam para a cidade. A vida nesses ambientes está mais aproximada do que nunca, com o desenvolvimento de quê? Das tecnologias de comunicação e transporte. Antigamente, poucas pessoas possuíam transporte. As pessoas se transportavam em animais, né, de carroças. Hoje não. Hoje, quase 100% das pessoas que moram no campo possuem um meio de transporte, ou uma motocicleta, ou um automóvel, não é verdade? Então, graças ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte, a vida nesses dois ambientes, campo e cidade, estão mais próximas do que nunca. É comum que as pessoas do campo venham resolver assuntos e consumir bens na cidade várias vezes na semana, assim como as pessoas da cidade podem ir frequentemente ao campo. Olha, Picos é uma cidade polo do estado do Piauí, que é uma cidade polo. É uma cidade que é mais desenvolvida, que fornece mais serviços de comércio, de saúde, de educação. Então, muitas pessoas que moram em cidades que ficam no entorno de Picos, vêm a Picos para resolver seus negócios em bancos, tá? Em comércios, em hospitais, em lojas de roupas, fazer compras, não é verdade? Então, existe esse vai e vem. As pessoas que moram tanto no campo como em cidades interioranas, cidades menores do que Picos, vêm a Picos para resolver esses problemas, né? Resolver suas necessidades várias vezes por semana. E ainda aquelas que deixam para vir no dia da feira livre. O que é esse dia da feira? É o dia em que o comércio ele é mais intenso ainda, porque ele recebe uma maior quantidade de pessoas, o fluxo de pessoas é bem maior, tanto para fazer a venda de mercadorias, como por exemplo na feira livre, as pessoas vêm vender verduras, vêm vender carnes, né? E as pessoas da cidade também saem para fazer suas compras. Então é um dia de muita agitação. As pessoas da cidade vão comprar produtos do campo e as pessoas vêm do campo para comprar e consumir produtos da cidade, tá certo? Então, mais um exemplo de conexão. Vejam aqui, essa imagem ela é para ilustrar a conexão campo e cidade. O homem produz matéria-prima, leva para a cidade transforma a matéria-prima em produtos industrializados e o homem do campo vem até a cidade para comprar e adquirir esses serviços, tá certo? Então, vamos ver aqui o que nós temos. Bons estudos, beijos das tias Cris e Sidney. E tia Cris vai deixar aqui as páginas do exercício, né? Da atividade de história. Na verdade, nós só temos uma página, é a página 64. Anotem aí na sua agendinha, tá?
responder a página 64 do seu livrinho de história. E, posteriormente, a tia Cris vai fazer a correção. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa, tá? De conhecimentos, troca de aprendizagem. Espero que vocês caprichem na resolução do exercício. Voltem ao vídeo, revejam, leiam o texto 1, 2, 3 vezes e tentem retirar dele o máximo de conhecimento possível, tá certo? Então, beijinhos e até mais!